Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém. Obrigado, irmãos. Eva, as crianças podem passar para a escolinha. O Eva, por favor, pode passar aqui também. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente tem se conhecido não há tanto tempo, mas um pouquinho mais de tempo a Ágina. E agora, foi mês passado, eu conversei com o Evan se ele estaria disposto a trazer uma palavra. Ele que é pastor da Igreja Batista, foi muitos anos pastor da Igreja Batista em Gramado, em Canela. E hoje também tem servido ele com a Ágina como missionários. Então, vamos abrir o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem nos falar através da vida dele. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado. Queridos, é uma responsabilidade muito grande poder pegar esse microfone. Estão todos me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. E nós, servindo a Deus, nós nos despojamos de nós mesmos e pedimos, assim como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que venha do alto toda a sabedoria e que o Espírito Santo é que esteja guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Amém? E é com este propósito hoje que eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, que é os dons espirituais em ação. Mas antes disso eu gostaria de dizer aqui da alegria que eu tenho de poder estar entre vocês nesta manhã. Eu quero saudar a todos com a maravilhosa e doce paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer em especial ao pastor Abel e a Bárbara pelo convite feito a nós. E dizer que essa alegria que eu estou tendo neste momento se assemelha àquela do Barnabé. Você sabe que a igreja primitiva, quando ali estava se formando, e houve uma grande perseguição dos judeus contra os cristãos que depois foram chamados de cristãos apenas lá na igreja de Antioquia. E ali houve essa perseguição tão grande que os irmãos tiveram que sair de Jerusalém e ficaram somente os apóstolos. Por isso que nós aqui, Igreja de Jesus, nós não somos uma igreja apostólica, porque o Evangelho ele saiu com os irmãos. Nós, então, pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. E ali a liderança em Jerusalém soube que lá na Antioquia havia já uma grande aceitação da palavra e havia, então, a formação de um grande grupo ali de pessoas que estavam seguindo o caminho, que é assim era chamada a igreja primitiva, era chamada de O Caminho. E aí enviaram quem? O Barnabé para lá, para ver como é que estava a igreja lá em Antioquia. E diz a palavra lá em Atos, capítulo 11, versículo 23, que Barnabé chegou lá e viu a graça do Senhor Jesus Cristo sendo derramada entre aqueles irmãos. E ele então muito se alegrou e ele incentivou a todos para que permanecessem firmemente nos caminhos do Senhor. Então, hoje eu faço as minhas palavras essa de Barnabé. Eu muito me alegro em ver a igreja aqui e ver que a graça do Senhor está sendo derramada aqui abundantemente e o Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui, como eu estava vendo já a partir do louvor, que o Espírito Santo age aqui na vida de cada coração aqui. E também eu gostaria de desafiar a igreja neste domingo a refletir um pouco mais por que você está aqui nesta manhã. O que fez você sair da sua casa e estar aqui? Qual o propósito de Deus e do Espírito Santo na sua vida nesta manhã? Aqui hoje é um lugar muito perigoso para aquele que não quer se envolver nos caminhos do Senhor.
Vocês conhecem a faixa de Gaza, né? É um lugar bastante perigoso. Hoje está bem perigoso aqui para quem não quer se envolver, porque nós vamos falar sobre os dons do Espírito, e eu quero assim desafiar todos vocês a chegarem aqui no final desta breve palavra que eu vou trazer para vocês chegarem aqui no final e se colocarem à disposição do Senhor Jesus Cristo. Não é à disposição do pastor Abel, da Bárbara, da liderança da igreja, mas se colocar à disposição do reino, do Senhor, fazer a vontade dele, os propósitos de Deus no seu coração. Queridos, eu gostaria então que vocês abrissem suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4. Mas antes disso eu gostaria de ter um momento de oração. E antes ainda, eu gostaria de dizer que eu agradeço muito a Deus pela esposa que Ele me deu. Fique de pé, gente. Alguns já conhecem a Desperta Débora, mas é a mulher que Deus colocou na minha vida lá em 91 como auxiliadora. E ela tem sido essa auxiliadora até hoje e vai continuar sendo. E nós temos uma afinidade muito grande e eu tenho aprendido muita coisa com ela, inclusive a conhecer Jesus de uma forma diferente, não daquela forma que talvez eu conhecia lá na minha juventude. E então ela tem sido essa mulher que tem ensinado aos nossos filhos também o caminho de Deus. Nós temos 3 filhos, todos 3 já casados, formados e servindo ao Senhor, que é o mais importante, todos 3. E ontem ainda estávamos em reunião pela internet, porque um mora lá no Rio de Janeiro, outro em Porto Alegre, e só a Maria Clara que mora ali no interior de Gramado, então um pouco distante também da nossa casa. Então fizemos uma reunião online, e ali eu pude ver a graça de Deus na vida de cada um deles, e pensando assim, puxa, como foi bacana a gente dar um pouquinho de nós na criação dos filhos. E a Adna, ela tem essa peculiaridade aí tão grande de criar os filhos sob os pés de Jesus, orando por eles, né? Até o slogan do Desperta Débora, do movimento do qual ela faz parte, é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Então, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te damos graças nesta manhã e te peço agora que teu Espírito Santo esteja dirigindo, esteja usando os lábios agora, Pai, para trazer a tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós te agradecemos muito mesmo pela oportunidade, te agradecemos por esses momentos aqui, como família, como o corpo de Cristo, um só corpo reunido aqui, Pai, e te pedimos que o Senhor derrame grandemente do poder do Espírito sobre nós nesta manhã, Pai, e que possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito, para o louvor da Tua glória que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Amados, eu estou aqui porque tem alguém orando por mim neste momento. Então, só um exemplo, assim, aquele pregador que tinha Charles Spurgeon, não estou querendo semelhança nenhuma, mas quando ele ia para o púlpito, dizem que tinha 300 intercessores no porão do púlpito, orando por ele para que a palavra pudesse fazer efeito nos corações do povo. Então, queridos, é nesse propósito que eu estou aqui, muito humilde, não quero falar nada que não seja aquilo que o Espírito Santo quer tocar na sua vida nesta manhã. Então vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 7. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando ali para a igreja de Éfeso a respeito dos dons. E é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, até o 13.
que diz assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, ou um presente, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amados, o pastor Abel falou aqui uma coisa muito interessante no início da sua fala, que Deus está nos capacitando, nos aperfeiçoando. Nós ainda não estamos perfeitos, mas nós caminhamos para isso. E aqui então o apóstolo Paulo, ele fala também sobre isso, que esses dons aqui, eles são presentes de Deus e que devem ser abertos não para nós, mas para que nós possamos abençoar outras vidas. Amados, esses presentes de Deus é algo maravilhoso. E nós vemos ali que na vida de todo homem e mulher que se consagra a Deus, após o renascimento, quando ele então nasce de novo, e o batismo no Espírito Santo, aí recebem esse presente do Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui, voltando um pouquinho, Efésios 1, 13 e 14, diz assim, que agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aleluia! Que palavra, amados! E aí, como foi que Deus planejou isso na vida de cada um de nós? Como que Ele estabeleceu esses dons do Espírito e a capacitação que deve haver entre todos nós? Por isso eu já vou desafiando vocês desde já. No final eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir para que você venha aqui para frente. Aquele que quer se envolver mais, aquele que quer trabalhar mais para o reino, aquele que quer ver o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Que vem aqui, nós vamos estar orando por você, para que o Espírito Santo possa estar fazendo esta obra, para que o Espírito Santo esteja capacitando cada vez mais o corpo de Cristo, que somos nós. Então, como foi que Deus então estabeleceu, como foi que Ele designou essas tarefas aqui? Ele designou, não vou falar por ordem de importância, tá, amados? É aleatório. Ele designou os apóstolos. Então, realizem agora, se vocês já viram alguém construindo uma casa, ou se vocês participaram da construção de uma casa, ou tem alguém aqui que trabalha nisso, ou é engenheiro, ou é construtor, pedreiro, realize a construção de uma casa. Então, existe aquele que tem a visão geral, desde o alicerce até o telhado. Esse é o apóstolo. Depois tem aquele que vai à luta, trazendo as pedras vivas para a construção das paredes. Esse quem é? O evangelista, queridos.
Depois tem aqueles que vão cuidar dessas pedras vivas, que são os pastores. E depois tem aqueles que vão passar o ISO 9000, não sei se existe ainda, ou seja, que vai ver como é que está tudo, se não tem nenhuma pedra desalinhada, se tem alguma pedra mal colocada. Esses são os mestres, que aquele então que vai passar a régua e ver se está tudo perfeito, se não tem nada colocado mal. Então, amados, Deus designou esses irmãos para o crescimento da igreja, para que o reino de Deus se propagasse aqui na terra. E ele diz aqui então, com o fim de preparar os santos para formar essa grande equipe, para trazer as pedras, cuidar das pedras, alinhá-las e assim então construir essa rede, chamada cristianismo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, lá em Hebreus também nós vemos algo que podemos tirar de lição. O autor de Hebreus, ele nos fala que Deus está preparando cada um de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra: portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta. Por que o autor de Hebreus colocou isso, amados? A quem ele estava se referindo? Nós vemos aqui que era aos escolhidos, ao povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles não perceberam que o Senhor esperava que eles acrescentassem à ação de escutar a sua palavra também a prática, porque eles não estavam praticando, eles estavam apenas como ouvintes desta palavra, que é uma palavra tão poderosa, que todos nós devemos fazer uso dela diariamente, amados. Ela é muito importante, e às vezes nós não nos damos conta disso, a ponto do autor de Hebreus falar sobre a palavra de Deus, para que todos nós possamos ter ela como a nossa pedra fundamental, como algo que seja exponencial na nossa vida. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver também como o povo de Israel ele andava distante da palavra do Senhor, a ponto de que quando o rei Josias assumiu o reinado sobre o povo de Israel, havia entre eles um sacerdote chamado Ilquias, e a ordem que eles tinham era de retirar toda a prata do templo, e nessa retirada da prata do antigo templo, Ilquias achou o livro da lei do Senhor. Olha que coisa fantástica, né? E se nós formos prestar atenção, está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 21. Diz ali que Ilquias chamou Safã, que era o secretário-geral do rei Josias, e disse assim: Safã, eu encontrei aqui o livro da lei de Deus, vamos levar para o rei? E aí Safã pegou aquele livro, pegou a palavra de Deus e levou para o rei Josias. E qual foi a surpresa, amados? Josias rasgou as suas vestes com indignação
Sabe que naquela época eles tinham esse costume. Rasgou as suas vestes porque ele ficou irritado. Por que o povo não estava obedecendo a Deus? Por que o povo não estava lendo a palavra de Deus e buscando a palavra de Deus? E aí Josias convocou o povo. Josias diz, não, a partir de agora, nós vamos fazer só o que está aqui na palavra de Deus. Amados, nós temos um exemplo semelhante também, lá na reconstrução dos muros, quando Neemias estava com aquela tarefa tão grande da reconstrução dos muros, e Esdras estava ali também com ele. Esdras pegou o livro da lei e lia todos os dias para o povo que estava ali na reconstrução dos muros. E eles paravam, às vezes horas, ouvindo aquilo que estava na lei do Senhor. E Deus, ele é fiel, amados. Tanto lá no caso de Josias, o Josias teve êxito por causa disso, que ele resgatou novamente a palavra do Senhor no meio do povo. E ali também na reconstrução do templo, no final daqueles dias ali que Esdras lia todos os dias a palavra de Deus para aquele povo, Deus disse assim, não, esse povo aqui agora eu vou ajudar. Então, amados, como é importante nós termos a palavra de Deus no nosso coração e não sermos apenas ouvintes ou leitores, mas também praticantes, assim como o autor de Hebreus nos desafia a sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Então, queridos, e assim nós vamos crescendo, assim nós vamos buscando a Deus, e nós vemos também que Deus, ele se importa com cada ato nosso, com cada gesto nosso, nos detalhes. Deus está nos guiando, está nos protegendo, está nos ensinando dia a dia o que nós devemos fazer quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós dizemos, Senhor, eu quero me envolver mais com a obra, eu quero me envolver mais com o Senhor, eu quero, porque eu estou vendo muitas vidas indo para o lago da perdição. Gente, multidões aí fora, assim como Jesus falou, são ovelhas sem pastor, nós vemos multidões se perdendo. E será que nós vamos ficar indiferentes vendo tudo isso acontecer ao nosso redor, amados? Será que nós vamos continuar pensando em religiosidade, quando nós vemos o Evangelho da graça nos alcançando, assim como nesta manhã aqui, eu vi a graça do Senhor Jesus Cristo aqui sobre cada um de vocês. Mas para isso nós temos que estar dispostos a colocar nossa vida, nosso coração à disposição do reino de Deus. E não vivermos a religiosidade, muitas vezes religiosidade mercantilista até, uma religiosidade que muitas vezes tem pretextos, assim como lá na igreja primitiva, eles enviaram Filipe para pregar o evangelho lá em Samaria, e Filipe chegou lá em Samaria e tinha um vidente lá chamado Simão, e esse Simão foi alcançado pelo reino, pelo evangelho, foi batizado até, era um seguidor de Filipe. Só que quando Pedro e João chegaram lá para auxiliar Filipe e viram o que estava acontecendo, e ali o Espírito do Senhor fez maravilhas com Pedro e João, aí esse Simão olhou e disse, não, mas espera aí, eu quero isso também, eu quero esse Espírito Santo aí que vocês estão falando, e que eu vejo na vida do Pedro e do João, eu posso pagar bem, mas aquilo foi uma indignação, né? Filipe então logo disse, e Pedro também, Pedro acusou dele, diz, olha, que tu vá para o inferno com esse teu dinheiro aí, né? Porque não é assim que acontecem as coisas no reino espiritual, não é comprando, né? Então nós vemos hoje muita coisa acontecendo no nosso meio também.
Vemos também o Evangelho da Graça sendo deixado de lado por uma religião, de repente, sacrificial. Nós temos um devocional, eu e a Agnes, que a gente está usufruindo, agora estamos nos deleitando todas as manhãs, que é de um pregador, um pastor argentino, chamado Christopher Shaw. Se vocês puderem ter acesso, é muito bom mesmo, é fantástico. E ele coloca então sobre o Evangelho da Graça em contraste à religião sacrificial, né? Então não é com sacrifícios, amado. Não é a gente pensando assim, eu vou fazer tal coisa porque daí Deus vai me abençoar. Não, Deus não trabalha dessa forma. Não é barganhando Deus, não. Aqui nós vemos que Jesus foi apresentado lá no templo e José e Maria, eles sacrificaram uma pombinha, né? Por quê? Dizem que naquela época ali, tanto é que chegou aquele momento que Jesus já adulto, né, chegou no templo e viu eles fazendo do templo um mercado, né, vendendo tantos animais, né, tinham desde rolinhas, né, pombinhas, até carneiros, cordeiros, bois, né, e cada um tinha o seu valor. Dizem que uma pombinha daquelas era um valor já muito grande, porque aqueles atravessadores ali, os cambistas, né, eles vendiam aqueles animais com grande lucro, que ficava um pouco para o templo e um pouco para eles. Uma pombinha tinha o valor do salário de 25 dias de uma pessoa, de um trabalhador normal, que trabalhasse 25 dias, aquele valor de 25 dias era o valor de uma pombinha. Agora imaginem um cordeiro, imaginem um boi, né? Um animal maior. Então Jesus ficou indignado com aquilo ali também. E ali foi, então nós vemos aquela reação de Cristo, né? Açoitando ali o pessoal e se irou mesmo, né? Por quê? Porque as coisas ali estavam acontecendo de uma maneira desregrada, né? Jesus não queria ver esse mercantilismo e esse cerimonial de sacrifício tomando conta da palavra do Senhor. Então, quando nós atingimos a maturidade, assim como o pastor Abel antes falou, nós então não andamos mais correndo atrás de coisas que podem nos enganar, achando que nós vamos ter acesso a Deus através de correntes de oração, através de fogueira não sei do que, através de dízimos até, através de coisas que muitas vezes enganam o povo, né? E que acham que é através disso que nós vamos ter a proximidade com Deus. Mas não é assim. Em Hebreus capítulo 10, também aqui o autor nos dá uma lição grande a respeito disso. Hebreus capítulo 10, versículos 16 a 18, diz assim: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E ainda acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Então, amados, aqui o autor de Hebreus ele é claro, né, a respeito disso. Não é com sacrifício nenhum que nós vamos chegar a Deus, mas sim um coração puro, um coração quebrantado, e assim nós vamos podendo chegar a Deus e pedir a Ele a orientação e o discernimento. Amados, nós vemos que Jesus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E quem é esse Jesus? No início aqui eu desafiei vocês a pensarem um pouco quais os propósitos
Por que você saiu de casa e chegou aqui nesta manhã? E quem é esse Jesus que você está buscando? Existe um livro que a gente está querendo comprar. Ontem até eu comentei com um amigo lá em Gramado e ele já fez o pedido, um para ele e outro para mim, que é do Philip Yancey. O título é assim: O Jesus que eu nunca conheci. Amados, esse título já nos desperta, né? Não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas nos desperta a pensarmos de que forma nós vemos Jesus. Vemos que existem essas séries, né, que nos ajudam muito hoje em dia. Tem o The Chosen também, que nos mostram um Jesus um pouco diferente daquilo que nós imaginávamos, né? No início eu falei também que a Ágina me ajudou muito a ver um Jesus diferente daquele que eu via, talvez um Jesus poderoso no trono, distante, né? Mas a Ágina me ajudou a me mostrar que o Jesus é diferente. Ele está aqui, ele se importa com coisas, com detalhes da nossa vida que nós muitas vezes nem imaginamos. E essas séries nos ajudam bastante, assim como também aquele filme Corajosos, né? Eu faço parte de um ministério chamado Homens de Coragem, que é da MPC também, junto ao Desperta Débora. E esse ministério ele é baseado nesse filme, Corajosos. E esse filme também nos desperta a nós refletirmos um pouco o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito de vida, o que eu posso fazer para melhorar as coisas. Então, o que eu posso fazer para melhorar dentro da minha casa? Como eu posso ser um marido melhor, um pai melhor? E nesse filme, eles no final ali, bom, eu não vou falar porque eu gostaria de desafiar vocês todos a assistirem novamente e tal, e ver que no final tem ali uns termos, né? Eles imprimem um papel que vai ficar pendurado depois na parede, com os termos, né, de que cada homem tem esse compromisso de ser um marido melhor, um pai melhor dentro de casa e também um trabalhador melhor, né? Porque no decorrer do filme ali tem até um cara que se envolve com corrupção e essas coisas assim. Então, por onde nós estamos, queridos, nós temos que refletir essa maravilhosa luz de Jesus Cristo. Não importa se é dentro de casa, se é dentro da igreja, se é lá fora, ou se é no trabalho ou em algum outro lugar. Eu e a Ágina agora nós estamos vivendo um momento bastante interessante lá em Gramado, que participamos da maturidade ativa do SESC e da Prefeitura de Gramado. Então nós vamos aos jogos ali, né, de câmbio, tem aquela outra ginástica e assim tem várias coisas, né? Várias atividades do SESC. E eles sabem que nós somos cristãos. E teve um determinado dia que a gente estava na hidroginástica, lá dentro da piscina. Antes de começar, alguém disse assim: olha, eu gostaria de dizer aqui que fulano de tal está doente, está precisando de oração. Então, chamaram a Ágina para fazer oração lá de dentro da piscina mesmo. Todos deram as mãos, né? Então, são várias pessoas acima de 60 anos. Aliás, 50 anos, o SESC é 50 anos. Acima de 50 já pode fazer parte da maturidade ativa. E aí deram as mãos, e ali dentro da piscina a Ágina fez a oração. Também tem um outro jogo chamado Pickleball, não sei se alguém já viu também. Aí fazemos parte disso, e aí na inauguração da quadra também chamaram-me para eu fazer a oração e falar um pouco, né, diante das autoridades lá e tal, na inauguração da quadra. Então é isso que a gente reflete a luz de Jesus lá onde estamos, fora das quatro paredes, fora de lugares que muitas vezes nós achamos que são santos, né, que não somente ali, mas não, onde nós estamos, nós somos os portadores da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E esses filmes têm nos ajudado bastante, né, a termos uma dimensão, uma perspectiva um pouco diferente do que é ser cristão, como que nós podemos levar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e são muitas pessoas se perdendo, amados. Por falar em filme, também tem uma série muito boa da Universidade da Família, não sei se vocês já tiveram
acesso, chamada Deus Provedor, é o nome de uma série de 6 pequenos filmes. Por que existe isso, essa série? É fruto de um senhor que é convertido, dono de uma empresa lá em São Paulo, chamada Jacto. Jacto é aquela empresa que faz pulverizantes e aqueles carrinhos a bateria que entram nos campos de golfe e tal, né? Então esse senhor, ele lendo o jornal um dia, ele viu que 78% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É aquele que lê, mas não entende o que está lendo. E aquilo caiu para ele assim, né, como uma bomba, né? Poxa, mas 70% dos brasileiros, 78% dos brasileiros são assim. E como está sendo transmitido o Evangelho hoje? Muito através de panfletos, de literatura, mas se eles leem não entendem, né? Aí então ele chamou o secretário dele e disse: olha, eu acho que nós temos que fazer algo. Nós vamos começar a investir em audiovisuais para que o brasileiro possa assistir e ser impactado com a mensagem. E não deu outra, ele investiu uma grana preta e contratou a turma lá de Hollywood, e tinha um deles lá que era cristão, e para fazer essa série de filmes. E ele perguntou assim para o secretário: qual o filme mais impactante que saiu ultimamente, né? Assim, o último filme que foi muito impactante no meio cristão. Aí falaram para ele que era o filme Jesus. Só que o filme Jesus, ele tem 2 horas e 30 de duração. Aí aquilo também caiu para ele como uma bomba. Ele pensou assim: puxa, mas como é que eu vou pedir que alguém fique 2 horas e 30 na frente de uma tela assistindo o filme? Então, nós queremos fazer algo mais rápido. Hoje, como nós estamos na era do fast food, né? Tudo tem que ser muito rápido. Então, ele disse, olha, falou para o pessoal da produção lá, disse, olha, eu quero que sejam mensagens mais curtas, filmes de 12 a 20 minutos no máximo. E aí deu isso, né? Foram 6 filmes, eles têm alguns 13, outros 15, outros 17 minutos, mas são muito impactantes. Os que eu mais gosto é o da Viúva e o Azeite, que é fantástico para você assistir. Depois tem um outro também que é o Sacrifício de Abraão, coisas fantásticas. Eles até falaram que na gravação desse vídeo aconteceu algo, um milagre de Deus. Porque eles estavam ali no campo para fazer aquele momento que Abraão pegava como é que é o nome do facão? Isso. Para imolar ali Isaac, o céu estava um pouco nublado. E quando Abraão pegou para fazer assim, abriu o céu. Deu uma luz fantástica que eles tiveram que parar a filmagem. Então eles contam esses detalhes assim que é muito importante, muito bacana mesmo de se ver. Mas tem um outro que eu gosto muito também, que é o Chamado de Jeremias. Então com isso, amados, vocês vão lendo depois essas passagens na Bíblia e vão vendo como que as coisas aconteceram assim, diferente daquilo que a gente tem só no papel. Né? A gente olhando dá uma forma diferente, dá assim um novo visual para a gente poder ver essas histórias de Jesus, as histórias de Deus lá do Antigo Testamento. Esse Chamado de Jeremias é fantástico, como que ele manda a carta lá para o povo que estava exilado, né, na Babilônia, e lá se levantou um falso profeta dizendo assim, não, isso que Jeremias está mandando na carta aí não é verdade. E aí houve uma discussão muito grande. Isso está relatado aqui na Bíblia, só que muitas vezes aos nossos olhos aqui da leitura passa despercebido, né? E assim nos áudios visuais, nos filmes, a gente tem essa percepção um pouco melhor. Amados, o tempo está avançando, então vamos
orar agora pedindo que Deus esteja tocando no coração de cada um que quer fazer mais pela obra do Senhor. Vocês viram os dons, eles são o quê? Presentes de Deus. São presentes que nós recebemos de Deus. E será que isso é para nós? Não, é para que nós venhamos abençoar outras vidas. Então, amados, nós vamos pedir para o pastor Abel vir aqui, vamos fazer uma oração e que o Senhor Jesus Cristo esteja agora movendo aqui os corações, porque o pastor Abel precisa também muito de ajuda, né? Assim como nós vimos, os pastores são os que cuidam das pernas, mas o pastor não pode fazer nada sozinho. Existe muito trabalho, muita coisa para fazer, né, pastor? E eu gostaria que nesse momento, então, a gente estivesse junto aqui, orando, intercedendo pelas pessoas. E no momento que nós estivermos orando, aquele que sentir, que quer vir aqui à frente e dizer assim, olha, eu quero ser um voluntário, eu quero fazer mais pela obra do Senhor. E eu não sei qual é a maneira que Deus vai me usar, mas que Deus me use. Que venha aqui para frente e nós vamos orar juntos, tá bom? Pedro, tu pode vir também, por favor, para orar junto. E eu queria falar uma coisa em cima disso que o Arthur tem falado. Tem uma oração, algo que nós temos conversado muito e temos orado juntos, eu, Pedro e mais alguns irmãos, que é justamente falando sobre essa questão do sacerdócio, que cada um de nós foi chamado para ser sacerdote e ministrar diante de Deus, ou a Deus, ministrar uns aos outros, e ministrar também ao mundo. E a gente tem orado para que o Senhor desperte os nossos corações e corações da igreja em geral para o sacerdócio. É um assunto que a gente falou muito no passado, foi muito ministrado, talvez hoje o Senhor quer dar um foco um pouco diferente, colocar uns aspectos diferentes, mas Ele tem nos chamado para, como povo dEle, cada um de nós ser um sacerdote. Então, nesse sentido, tá? Eu gostaria de me unir aqui com os irmãos e a gente orar juntos, no sentido de talvez levantar da cadeira, levantar do banco, levantar de um lugar de descanso, talvez, onde eu fico às vezes um pouco acomodado, e dizer para o Senhor de novo, Senhor, eu quero sim ser um sacerdote. Eu quero sim ministrar a Ti, ministrar com os meus irmãos e ministrar ao mundo. Eu desejo fazer isso. E eu quero te convidar a abrir teu coração para isso. Sim. Eu sei que muitos de vocês já fazem muito. Pai, no poder do Tá? Espírito. E para os que fazem muito, é mais uma oportunidade de a gente orar junto para que a gente seja fortalecido para fazer pelo Espírito e não por nossa carne, através da nossa carne. Tá? Então, eu acho que é uma oração para todos. Para aqueles que estão fazendo muito, para aqueles que estão fazendo um pouquinho, para aqueles que ainda não estão, mas querem, para aqueles que nem querem, mas entendem. Eu preciso também ministrar ao Senhor, aos meus irmãos, uns aos outros, mesmo que eu nem saiba direito o que é isso, como fazer, mas eu desejo. E porque a gente vai falar, a partir agora de agosto, nós vamos começar a falar sobre esse assunto, mais especificamente. Então eu queria te convidar agora, primeiro ficar de pé, quem puder, e quem quiser, assim, se colocar diante do Senhor de fato, Senhor, eis-me aqui, como Isaías fez. Vem aqui para frente, tem bastante lugar aqui. É no sentido de nós orarmos juntos, tá? Não tem nada de especial aqui. É no sentido de nós orarmos juntos. E sermos fortalecidos e poder, assim também, experimentar algo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Eu quero tirar essa oportunidade, não vou ficar pedindo muitas vezes. Quem quer, vem aqui na frente. E nós vamos orar juntos, para que tu seja fortalecido, para que tu desperte ainda mais, para que tu abra o teu coração para cumprir o propósito que o Senhor tem para cumprir através da tua vida. Amém? Vou pedir aqui para o Eva orar. Pai de amor, grande tu és, Pai. E na beleza da tua santidade, Pai, nesta manhã aqui, Pai, te pedimos que o Senhor derrame do poder do Espírito, Pai. Jesus, abundantemente, que seja aqui, Deus, como uma nuvem nos envolvendo, Pai. Jesus, toca nos corações agora, Pai, e que a tua graça e o teu amor sejam derramados abundantemente aqui sobre cada vida, Pai. Jesus,
Nós te pedimos agora, Pai, que lá do alto o Senhor esteja derramando, Pai, nos corações. Traga aqui para frente, Pai, aquelas pessoas que o Senhor quer, Pai, como voluntários, Pai, aquelas pessoas que não querem ficar no conforto, Pai, mas sim que querem fazer um pouco mais pela obra, Pai, pela obra missionária, por missões urbanas, Pai. Ó Deus, tanto trabalho, Pai, nós não sabemos que tipo de atividade, mas sabemos, Pai, que o Senhor quer realizar através de nós, por nós e para nós, Pai. Nós te agradecemos muito mesmo, Pai, pela Tua palavra, Pai, e que o Senhor esteja agora, ó Deus, fortalecendo os vínculos, Pai. Esteja agora, ó Deus, derramando do poder lá do alto, trazendo a comunhão dos santos, Pai. Ó Jesus, a edificação do corpo de Cristo, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor derrame dos dons, Pai, como presente de Deus, para que nós venhamos a abençoar outras pessoas, Pai. Derrama dos dons lá do alto, Pai. Ó Jesus, Tu és a nossa rocha, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor. E o Senhor vive para sempre, Pai. E o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa aqui na cidade de Três Coroas, Pai. O Senhor quer usar este povo aqui, o Senhor quer usar essa igreja aqui, Pai, para o louvor da Tua glória. É que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.